Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 13 da prova da SpaceX de 2019, prova de matemática modelo D. Então, o enunciado diz: a partir de um cubo de aresta 1, inscreve-se uma esfera, nessa esfera inscreve-se um novo cubo, e neste uma nova esfera. Repetindo essa operação indefinidamente, a soma das áreas totais desses cubos é igual a... Quer dizer, ele vai sempre inserindo um cubo, ele vai sempre inserindo uma esfera dentro de um cubo e dentro dessa esfera um outro cubo. Então eu vou ter cada vez o que? Cada vez cubos menores, então cada vez áreas totais menores. Então a gente tem que calcular uma sequência de cubos, né? Achar as áreas totais de cada um, aí descobrir uma relação entre elas e depois calcular a soma. Então vamos achar aqui uma sequência de 3 áreas totais e ver se a gente consegue achar uma relação entre elas. Então o primeiro cubo é esse aqui, ele tem aresta 1, então a área da face vai ser 1 vezes 1, que é 1, e a área total vai ser 6 vezes 1, que é 6. Agora, se a gente pegar uma esfera, colocar dentro desse cubo, o diâmetro dessa esfera vai ser o que? Vai ser igual ao tamanho da aresta, que também vai ser 1. E se dentro dessa esfera a gente botar um outro cubo, o que vai acontecer? A diagonal desse cubo vai ter o mesmo tamanho do diâmetro da esfera. Porque se o cubo está dentro da esfera, a esfera vai tocar em todos os vértices desse cubo. Então a diagonal ali do cubo vai ter o mesmo tamanho do diâmetro. Então ele vai ter isso aqui. Aqui, esse segmento AB é a diagonal do cubo. Então ele vai ter o mesmo tamanho aqui do diâmetro da esfera, que tem o mesmo tamanho da aresta do cubo. Então agora, para saber a área total aqui, eu tenho que saber primeiro a aresta desse cubo, que é segmento BC aqui. Para descobrir esse segmento, a gente tem que lembrar que a diagonal da base, se a gente olhar aqui para esse quadrado que é a base, a gente aqui tem um triângulo retângulo ACD, aonde a gente tem aqui esse lado L, esse lado L, e aqui a diagonal que a gente quer achar. Como aqui é um triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Então quer dizer que dB ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Desenvolvendo aqui, a gente vai achar que dB é L raiz de 2. Então esse segmento aqui AC é L raiz de 2. Agora então, para calcular a diagonal do cubo, que é o segmento AB, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ABC, que está aqui, ABC. Aqui é L raiz de 2, que é a diagonal da base, e aqui é L, que é a aresta do cubo. Então aqui eu tenho de novo um triângulo retângulo. Vou usar o teorema de Pitágoras aqui. Vai ficar DC ao quadrado igual a L ao quadrado mais L raiz de 2 ao quadrado. Então, calculando aqui, a gente vai achar que DC é L raiz de 3. Então isso quer dizer que a diagonal da base, que é um quadrado, vai ser sempre L raiz de 2, e a diagonal do cubo vai ser L raiz de 3. Agora então, como eu sei que essa daqui é a fórmula da diagonal do cubo, e esse aqui é o valor da diagonal do cubo, posso dizer então que 1 é L é igual a L raiz de 3. Isolando o L, então quer dizer que L vai ser 1 sobre raiz de 3. Fazendo aqui então a racionalização, vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. Então quer dizer que L vai ser raiz de 3 sobre 3. Então eu tenho que essa aresta aqui desse cubo é raiz de 3 sobre 3. Agora então isso quer dizer que a área da face vai ser raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 3, que é raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1/3.
E a área total vai ser a área da face vezes 6, que vai ser igual a 2. Agora então, calculando a área total do terceiro cubo, se eu colocar de novo uma esfera aqui dentro, eu vou ter uma esfera com diâmetro agora que tamanho? Raiz de 3 sobre 3, que é o mesmo tamanho que da esta. E se eu colocar um cubo dentro dessa esfera, isso quer dizer que raiz de 3 sobre 3 vai ser o que? Vai ser a diagonal desse outro cubo, então ele vai ter isso aqui. Esse cubo aqui está dentro da esfera que está dentro desse cubo. E esse cubo aqui está dentro da esfera que está dentro desse cubo aqui. Eu botei aqui quase do mesmo tamanho, mas na verdade eles têm tamanhos menores. Então agora a gente tem que saber quem é essa aresta aqui, BC, para calcular a área total. Então eu vou usar a fórmula da diagonal do cubo, que é L raiz de 3. Essa aqui é a fórmula, e o tamanho aqui, que a gente já descobriu, é raiz de 3 sobre 3. Então quer dizer que L raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 3. Isolando L, então a gente vai achar que ela é igual a 1/3. Então quer dizer que essa aresta aqui é 1/3. Então isso quer dizer que a área da face vai ser 1/3 vezes 1/3. 1/3 ao quadrado, que é o nono. E a área total vai ser o nono vezes 6, que vai ser 2/3. Então aqui a gente já formou uma sequência aqui de 3 áreas totais. Então a gente pode colocar assim: a primeira área total é 6, a segunda área total é 2, a terceira área total é 2/3, e por aí vai, ela vai sempre diminuindo. Então isso aqui formou uma PG. Uma PG que tem razão 1/3, porque 6 vezes 1/3 vai dar 2. 2 vezes 1/3 vai dar 2/3, por aí vai. Como o problema quer saber a soma das áreas totais, eu posso calcular, então, posso usar a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Essa fórmula é essa aqui. S vai ser igual a A1 sobre 1 menos Q. A1 é o primeiro termo, Q é a razão. Então isso quer dizer que S vai ser 6 sobre 1 menos 1/3. Então aqui vai ser 6 sobre 2/3. Então isso quer dizer que a soma vai ser 6 vezes 3 meios. 6 vezes 3, 18. 18 por 2, 9. Então isso quer dizer que a soma de todas essas áreas totais desses cubos, que vão sempre diminuindo de tamanho, a soma vai tender para quanto? Vai tender para 9. Então a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 13 da prova da SpaceX de 2019, modelo D. Obrigado, até a próxima aula.